Olá, queridos amigos, que nesses instantes nos preparemos para alguns minutos de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, elevando o nosso pensamento até o Mestre Divino, rogando a Ele sabedoria e compreensão para as suas lições e ainda a perseverança, o ânimo para colocá-las em prática em todas as oportunidades de cada dia. Jesus é a mais pura expressão do amor divino que já passou sobre a terra. A sua vida é um verdadeiro exemplo de bondade, misericórdia, amor, luz. Em cada passagem da sua existência, quando Jesus curava, quando Jesus consolava, quando Jesus ensinava, ele emanava irradiações de amor. Os seus ensinos também são o reflexo desse amor divino, carregados de verdades eternas e sublimes. Temos na parábola do bom samaritano o ícone do amor ao próximo. Todas as vezes em que Jesus era indagado sobre qual era o maior mandamento da lei, ele respondia que o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. O que seria amar ao próximo? Somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso redor? Somos capazes de amar a todas as criaturas da terra? Podemos dizer que amar ao próximo é a manifestação de caridade que temos para com ele. Mas o que vem a ser caridade? A primeira imagem que nos vem à mente quando proferimos essa palavra é o auxílio material que proferimos a alguém. Mas será que compreendemos o real, o verdadeiro e o completo significado dessa palavra tão importante para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento moral e espiritual? O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, em seu capítulo 13, nos traz uma belíssima definição de caridade. Ele começa dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. E ele continua tecendo belíssimos pensamentos acerca da caridade, e ao final ele diz: e agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Porque o apóstolo Paulo define a caridade como a virtude por excelência.
Ele a coloca acima da esperança, da fé, do dom da profecia, da inteligência, do conhecimento e tantas outras virtudes que conhecemos. E para respondermos a essa indagação, precisamos compreender o sentido da palavra caridade. E o sentido da palavra caridade, ele vai além do seu significado. Podemos dizer que caridade é o resultado de uma equação, aonde acrescentamos o amor à boa ação. Assim, em tudo que fizermos, em toda ação no bem que praticarmos, seja de que tipo for, nós incluímos, agregamos o sentimento de amor. Por quê? É o amor que traz a legitimidade das nossas ações. É o amor que garante a pureza das intenções em tudo aquilo que fazemos. E esse amor provém de onde? Esse amor provém de Deus. Esse amor que colocamos em tudo que fazemos é o reconhecimento da paternidade divina. É o reconhecimento de que todos somos irmãos. É o reconhecimento de que fomos dotados de uma centelha divina, herança legítima, que foi depositada em nosso íntimo, em forma de germe, para ser desenvolvida. E assim, então, começamos a ampliar a nossa visão, começamos a compreender melhor o verdadeiro significado de caridade. E percebemos então que não é simplesmente o pão que partilhamos, a roupa que doamos, que caridade é muito mais do que isso. Caridade, ela apresenta sim a sua face material. A caridade é a roupa, é o calçado, é o alimento, é a ajuda financeira que promovemos em algum instante para algum irmão, alguma pessoa que esteja necessitando. Mas não é só isso. A caridade também apresenta uma outra face belíssima e muitas vezes desconhecida de nós. É a face moral, representada pela compreensão da dificuldade alheia, representada pela indulgência, representada pelo perdão das ofensas. Percebemos que a caridade é conjunto de virtudes. No Livro dos Espíritos, questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido de caridade, como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quando a nossa compreensão acerca da caridade, ela vai se ajustando, se adequando ao seu verdadeiro sentido, percebemos que todos somos capazes de praticá-la, pois é uma virtude acessível a todos. E é uma virtude que, além de auxiliar o nosso próximo, ela auxilia nós mesmos como? Porque quando acrescentamos o amor em todas as ações,
no bem que fazemos, nós estamos nos depurando, nós estamos evoluindo, nós estamos expandindo e fazendo brilhar a nossa luz. Sem sombra de dúvidas, podemos dizer que o primeiro beneficiado daquele que pratica a caridade é o seu autor, é aquele remetente e não o destinatário. O destinatário é beneficiado também. Mas como praticar essa virtude tão importante? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Os espíritos amigos nos dizem que existem 3 formas de se praticar a caridade: através das palavras, dos pensamentos e das ações. Assim, através das palavras, podemos levar a palavra do ânimo, do consolo, da coragem, o aconselhamento produtivo. Podemos promover uma conversa que leve o nosso ouvinte à reflexão. Podemos ainda elogiar sinceramente, destacando naquela pessoa que está conversando conosco as suas qualidades, os potenciais que ela tem, porque muitas vezes ela não consegue enxergar. Quantas vezes nós enxergamos apenas os nossos defeitos e nos julgamos incapazes de fazer o bem, nos julgamos incapazes de criar, inovar, mudar o rumo de nossas vidas. E como um elogio, uma apreciação acerca dos nossos valores nos auxilia, mas, claro, ressaltando sempre que ele seja sincero. Nós podemos fazer a caridade através das palavras, inclusive através do silêncio. Como assim? Muitas vezes nos calando naquele momento em que o nosso interlocutor está nervoso e profere uma palavra agressiva. Ou quando estamos, por exemplo, em uma roda de amigos e percebemos que começa uma conversa no sentido de denegrir a imagem de alguém, ou falar mal do chefe, ou falar mal de um dirigente, ou falar mal de alguma pessoa que conhecemos, com reprovações de atitudes, muitas vezes com um linguajar irônico acerca do comportamento das pessoas. Se não tivermos condição de silenciarmos aquela conversação, podemos sim nos manter em silêncio, numa postura de respeito àquela pessoa que não está ali para se defender, numa postura de que eu não comungo com isso, e se tivermos oportunidade, deixarmos aquele local, deixarmos de praticar aquela atitude. Isso é caridade também, é respeito para com o próximo. A caridade, ao falar, se manifesta de forma autêntica, expressando e sentindo aquilo que fala, mas a essa expressão alia a bondade e o cuidado para não ferir. Muitas vezes somos chamados a escutar alguém. As pessoas nos pedem conselhos, opiniões,
E muitas vezes necessitamos de cuidado ao proferir algo. Porque se fazemos isso de forma descuidada, podemos roubar os sonhos, matar as esperanças, atingir aquele ouvinte com palavras duras como aço, mesmo sendo sinceros. Então, a nossa sinceridade, aliemos esse cuidado, esse amor, isso é caridade. E a caridade através de pensamentos? É quando nós fazemos aquela prece por alguém que necessita, rogando a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, forças para que aquela criatura não sucumba diante das provas, das dificuldades do caminho, emanando vibrações de carinho, de força, para que aquela pessoa prossiga, persista, persevere, não desanime. Nós também podemos fazer a caridade através dos pensamentos quando emanamos pensamentos positivos. Quando pensamos sempre o melhor da vida, das pessoas, das coisas. Mas e quando isso não acontece? Porque quantas vezes somos assaltados pelos pensamentos negativos? Ah, e se acontecer isso? Ah, e se der errado? Ah, mas a vida está muito difícil. Ah, não podemos confiar nas pessoas. O que fazer nesse momento? Porque quando pensamos negativamente, vibramos isso ao nosso redor. Trocando o pensamento negativo pelo positivo, assim que ele acontece. Então, vamos exemplificar. Quando chega o domingo à noite e lembramos que mais uma semana se iniciará e começamos a pensar assim, ah, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Ai, o trabalho. O que será que eu vou encontrar no trabalho? Ai, o que será que essa semana reserva para mim? Será que eu vou ter alguma surpresa desagradável? Ah, eu tenho tanta coisa para fazer. Isso e aquilo. Tudo isso em pensamento. Quando formos surpreendidas por esses pensamentos, pensemos assim. Ah, meu Deus, graças a Deus, mais uma semana. Mais oportunidades terei para vivenciar o seu Evangelho. Obrigada pelo meu trabalho, que pode ser desafiador em vários momentos, mas é Ele que garante o meu sustento e o sustento da minha família. Obrigada porque eu tenho um trabalho. E se a semana me trouxer surpresas que eu não vou gostar num primeiro momento, que eu consiga entender a mensagem que cada acontecimento carrega. Que bom poder vivenciar mais esses dias. Quantos lutam em hospitais? Quantos lutam no seu dia a dia para continuarem próximos dos seus familiares? Façamos esse exercício. Quando nutrimos pensamentos positivos, pensamentos esperançosos, nós mudamos a nossa maneira de agir para com o mundo, para com as pessoas, para com as coisas. Nós enxergamos a vida de maneira diferente. E a caridade através de ações? Ah, essa, se formos exemplificar, ficaremos aqui quantos dias falando? O pão que partilhamos, aquele favor que fazemos com todo carinho, levando alguém ao médico porque a pessoa não pode se locomover,
emprestando o nosso ouvido para aquela pessoa que precisa desabafar, dando um abraço caloroso, quando não soubermos o que expressar de tanto sofrimento que ouvimos de alguém. Quando podemos ajudar a atravessar uma rua uma pessoa que tem uma deficiência física. Quando podemos ceder o nosso lugar na fila do banco, na fila do mercado, para uma pessoa que às vezes só tem um item e percebemos que ela está apressada. Quando auxiliamos alguém compartilhando do nosso conhecimento, da nossa experiência de vida. Quando estendemos a mão para aquele que nos pede esse auxílio. Quantas formas temos para ajudar? Basta querer e tenho certeza que todos vamos encontrar. E a caridade ainda, depois de termos visto que ela apresenta a face material e moral, que a caridade pode ser praticada através de palavras, pensamentos e ações. Percebemos que ela também pode ser endereçada aos outros com todas essas atitudes que já exemplificamos e muitas outras, e também a nós mesmos. Como assim? É possível fazer a caridade para conosco? Sim, é possível. Todas as vezes que fazemos algo que promove o nosso crescimento moral e espiritual, toda vez que fazemos algo que promove o nosso bem-estar físico e emocional, estamos praticando a caridade para conosco. Mas como assim? Todas as vezes que buscamos a leitura edificante, que estudamos, estamos praticando a caridade para conosco, auxiliando na nossa evolução. Todas as vezes que deixamos de assistir filmes de terror, por exemplo, reportagens acerca da violência, que nos perturbam, que depois nos causam dificuldades para dormir. E trocamos isso por essa leitura, por esse estudo. Estamos praticando a caridade para conosco. Todas as vezes que deixamos de comer um alimento que é gorduroso, um alimento que sabemos que nos faz mal e trocamos por outro mais saudável, ou que diminuímos até a quantidade de alimento que ingerimos, estamos praticando a caridade para conosco, cuidando do nosso corpo, porque o nosso corpo nos foi dado como instrumento para experienciarmos as mais diversas vivências aqui na Terra. Então necessitamos sim cuidar do nosso corpo. Todas as vezes que vamos a um médico e ele prescreve um tratamento e nós ou seguimos e nós ou fazemos, nós estamos também praticando a caridade para conosco, fazendo a nossa parte. Todas as vezes que evitamos as conversas improdutivas, a fofoca, a maledicência, o julgamento, todas as vezes que nos distanciamos da ociosidade, da reclamação, do pessimismo, estamos sim agindo com amor para conosco, estamos optando pela nossa evolução, pelo nosso melhoramento, pelo nosso aprimoramento. Estamos nos aproximando de nós, do nosso encontro com a nossa essência, e também estamos nos aproximando de Deus.
e dos valores sublimes e eternos. Agora, precisamos chamar atenção para algumas coisas quando formos praticar essa caridade. Quando formos agir, precisamos ser discretos. Toda ação no bem é luz que acendemos em nós mesmos e também que emanamos ao nosso redor. Mas não precisamos divulgar. A caridade, ela não precisa de plateia. Porque quando nós temos o elogio do outro, lógico que isso é bom, mas isso não é necessário. E muitas vezes podemos nos envaidecer, porque ainda somos criaturas que lutam para apagar, retirar as sombras que existem dentro de nós. Então, não há problema em divulgarmos atividades e trabalhos que auxiliam as pessoas. Isso pode sim incentivar outras pessoas a fazerem o bem também. Mas nós não precisamos ficar falando em nossas conversas, porque você viu aquela pessoa ali? Olha, em outra época eu ajudei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Não. Deus sabe de todas as coisas. E isso não vai acrescentar. Pode, em alguns momentos, dependendo da maneira como nos expressamos e até da interpretação do nosso interlocutor, pode até parecer que estamos querendo nos gabar, que estamos querendo fazer o bem com ostentação. E o próprio Jesus já nos diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Sejamos discretos. Se as pessoas souberem, ótimo, não tem problema nenhum, mas não sejamos nós a anunciarmos todas as atividades que temos. Relembrando a divulgação das atividades no bem, sim, elas são essenciais. Principalmente porque aqueles que foram os colaboradores daquela ação, eles veem onde aqueles recursos que foram doados estão sendo aplicados. Mas aqui estamos nos referindo a uma promoção pessoal que, no caso da verdadeira caridade, não se faz necessária. Humildade. Ao praticarmos a caridade, sejamos humildes. Saibamos que se hoje nós estamos estendendo a mão, amanhã somos nós quem necessitaremos de ajuda. Sejamos humildes e não nos achemos melhores do que ninguém porque fazemos algo de bom, porque auxiliamos. Lembremos de Jesus. Quando o jovem rico chegou até ele perguntando o que era preciso fazer para herdar a vida eterna, ele começa o diálogo assim: bom mestre. E Jesus, ao ouvir essa indagação, diz: por que me chamas bom? Bom somente é Deus. Se Jesus, o nosso modelo e guia, o ser mais perfeito que já passou sobre o planeta terrestre, disse que bom somente a Deus, podemos nos achar superiores que os outros porque fazemos caridade? E ao praticarmos
praticarmos caridade, uma outra observação: dar com liberdade e receber com gratidão. Como isso é importante e quantas vezes é difícil colocar em prática. Dar com liberdade quer dizer, eu vou auxiliar alguém, seja através dos meus conselhos, da minha atenção, do meu carinho, do conhecimento que eu compartilho, do pão que eu levo até a mesa daquele que precisa, porque eu sinto alegria, porque eu sinto que esse é meu dever de cristão e meu dever de irmão daquela criatura que eu sou, mas sem esperar o reconhecimento. Como isso é difícil! Sem esperar que aquela pessoa que foi a beneficiada em um momento por nós não passe a ter a mesma crença que nós e que não passe a fazer tudo aquilo que nós queremos que ela faça só porque em algum momento nós a auxiliamos. Não, dar o seu amor, dar a sua luz, dar algo de si para os outros em forma de caridade, mas sem esperar nada em troca. Por isso dizemos que a caridade é um instrumento que promove a nossa evolução. Porque quando praticamos essa verdadeira caridade, nós estamos exercitando o amor, a empatia, o desapego, a compaixão, o perdão. Olha como ela nos impulsiona para próximo daquilo que um dia todos nós seremos. Olha como ela desperta e desenvolve essa luz divina dentro de nós. E receber com gratidão. Em alguns momentos somos nós que pedimos o auxílio. E quando formos os destinatários da caridade de alguém, sejamos gratos. Porque muitas vezes nos revoltamos porque nos achamos, nos sentimos em uma posição inferior a ponto de pedir ajuda para alguém. Não. Ninguém é superior ou inferior a ninguém aos olhos de Deus. Todos somos iguais. E precisamos lembrar que aquela situação é passageira e graças a Deus temos alguém que pode nos auxiliar, então sejamos gratos, porque aquela pessoa que traz o alimento, que traz a palavra, que traz a orientação, é o auxílio divino que está chegando até nós, aquele auxílio que pedimos em nossas preces. Porque Deus auxilia as criaturas através de outras criaturas. Então sejamos gratos, recebamos com gratidão. Obrigada, Pai, pela ajuda recebida por essa pessoa que foi o instrumento do teu auxílio. Auxílio esse que eu tanto roguei em minhas preces. O que vamos levar daqui quando retornarmos à nossa pátria espiritual? Aquilo que nos transformamos, tudo aquilo que adquirimos, mas não os bens materiais. Quando encarnados aqui na Terra, somos como uma espécie de viajores em uma hospedaria precária. E todo viajor, o que carrega? Uma mala, uma bagagem, porque ele está de passagem por algum lugar. O que tem dentro da nossa bagagem? O
o que tem dentro da nossa malinha. Essa malinha que nos acompanha por onde formos. Será que boas ações? Será que ela está recheada de ações de caridade verdadeira, de transformação, de ações produtivas, de ações que fazem a diferença? E não precisam ser ações grandiosas, ações pequeninas. Quando podemos contribuir para a harmonia, por exemplo, do nosso lar, auxiliando nas atividades domésticas. O que será que tem dentro dessa nossa malinha? Vimos que a caridade é acessível a todos porque várias são as formas de praticar. Vimos que a caridade é uma atitude solidária porque ela une as pessoas, ela promove a conexão com as pessoas e também promove a nossa conexão com Deus. Será que, depois de refletirmos um pouco acerca dessa virtude, que é a máxima expressão de amor ao próximo, podemos dizer que não temos tempo para fazer caridade? E caridade é uma palavra muito difícil para ser praticada. Se pensarmos que em um dia nós podemos praticar uma prece por alguém, que nós podemos falar uma palavra de ânimo, de coragem, ou levar um aconselhamento a alguém, que podemos dividir o nosso pão, que podemos estender o olhar de compreensão, que podemos perdoar. Perdoar não é esquecer, simplesmente. Perdoar é compreender a dificuldade daquele irmão que em algum momento nos magoou e não nutrir o sentimento de mágoa. É olhar para aquele irmão e saber que aquela atitude não foi legal, mas eu não vou me magoar. Foi o que ele conseguiu fazer, falar naquele momento. Talvez eu poderia ter feito pior. Todas essas ações representam formas de caridade. Será que não é possível fazer? Se você não sabe por onde começar, inicie no próprio lar. Se falta a você o tempo, é possível praticar a caridade pelo pensamento. Se falta a você o recurso material, você pode praticar ainda a caridade moral. Pensemos nisso. Pensemos em rechear a nossa bagagem com ações de luz e de caridade. Caridade. Virtude por excelência, a traduzir o amor como divina essência às criaturas e ao Criador, discreta e cuidadosa no momento de falar, leva a palavra luminosa para o amigo acalmar. Humilde e indulgente para com as faltas alheias, em atitude resiliente, perdoa a mancheias. Diligente e fervorosa, revela-se na oração, de súplica valorosa em benefício do irmão. Alegre e persistente, leva o bem em cada ação, faz sorrir o descontente e acalenta o coração. Muita paz a todos, pensemos nisso, e que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos protegendo e nos guiando. Que assim seja.